apenas trarei um ponto de vista. Assim como cada um tem o seu ponto de vista. Meu ponto de vista, ele começa buscando compreender o que está antes disso. Isso tudo que foi dito. Porque sempre quando vamos analisar, refletir sobre algo aqui no mundo encarnado, temos que compreender que o humano está colocado dentro de um tempo específico, dentro de uma sociedade específica, dentro de acontecimentos específicos que fazem com que tudo isso junto traga a ele uma força para olhar para algum lugar específico. Então, o exercício que faço é de sair desse local. Sair desse local com coisas para refletir além do que vemos. Então, já foi dito aqui que em um determinado tempo, um determinado momento, dentro da construção desse universo local, ou seja, desse agrupamento de locais de experiência, de consciências, em um momento, um ser decidiu negar a fonte. No momento em que esse ser nega a fonte, ele assume para si um dos lados dessa força dual. Dentro desse número 2, onde tem essa força feminina e a força masculina, ele decide então negar a força feminina. Esse ser então, ele nega a fonte que criou. É como se ele naquele momento tivesse negado a mãe. E decidiu a partir daí então que ele é Deus, seguindo um caminho dentro da força do masculino. A partir do momento em que ele assume esse caminho, e todos que estão aqui têm uma ancestralidade espiritual com esse ser. Sim. Lembra o processo da subdivisão de supramônada, mônada, eu sou alma, fractal de alma, personalidades. Vocês estão aqui se manifestando nessa experiência como a personalidade de um fractal de alma. Mas vocês são o todo também. Então pensem que lá em cima, lá na supramônada, esse ser então decidiu negar a fonte, negar o seu lado feminino, o lado da criação. Quando fez isso, ele tentou conter um rio de fluxo constante que não se contém. Então, ele acreditava que estava contendo. E tudo então é feito para que cada vez crie uma força maior para conter esse fluxo. Para conter esse fluxo,
mostrando que ele é a fonte. Que ele não precisa dessa mãe, ele não precisa dessa força feminina. Ele é a força. E então ele precisa mostrar isso em tudo. Então, trazendo agora para a realidade dessa experiência aqui nesse planeta, só temos então homens que eles têm essa constituição física forte e a mulher menos forte fisicamente, porque reflete esse momento. Sim, para já querer dizer que ela é frágil, que ela é fraca, pelo próprio corpo. Porque aquele que é forte, ele não depende de nenhuma validação externa. Aquele que é forte sabe que é forte e não precisa de nada para validar aquilo que é. Para que um ser precisa vir com uma força maior? Para que um ser precisa vir com uma força menor? Tudo isso são julgamentos que refletem esse momento lá atrás, que é o momento onde alguém tentou negar o outro lado, que faz parte de si mesmo, e tenta negar isso. Quando vemos dentro da natureza, o que é a natureza? A natureza, ela tem uma forma de desenvolvimento. Ela não é o desenvolvimento consciencial. Ela não passou por esse ser, por exemplo, que fez esse processo consciencial de negar a fonte. Ele não fez isso. Aqui o planeta, como todos os planetas, como todos os lugares de experiência, eles são a fonte. Também é Deus. Perceba que quando o planeta está com seus reinos sem o reino hominal, esse planeta em si, ele busca apenas o equilíbrio. Já é dito que quando se tira de forma como uma hipótese, se tira o reino hominal, se tira o ser humano desse planeta, a natureza, ela se reequilibra novamente. Esse equilíbrio é porque todos são aqui Deus. Deus está em tudo. E eles compreendem esse fluxo. Eles não negam o fluxo. Então, quando um ser da natureza compreende esse fluxo, como foi dito, ele não se rotula como sendo isso ou aquilo. Ele é o tudo. E ele está fazendo naquele momento o papel de algo para o equilíbrio de tudo. Dentro daquele contexto. Então, qualquer coisa que é necessário que seja feito para se equilibrar novamente, não existe um pensamento dizendo não vou fazer. É feito. Então, mesmo que a ciência não compreenda, que a ciência diga como isso é possível, de vir então com um gênero específico e depois mudar de gênero, é porque ele compreende o fluxo. E ele está trabalhando a favor do equilíbrio. Quando Deus coloca essa natureza dentro de nós, porque estamos aqui dentro dessa natureza, Ele quer mostrar como que é a essência. Por mais que a sua consciência espiritual tenha bloqueios,
E aproveito então para trazer que aqui não existe processo evolutivo. Evolutivo no sentido de não saber e depois saber. Não existe isso. Aqui existe o processo de lembrar. Aqui, passando todos os seres que passam aqui, eles passam por uma fase de esquecimento de quem são. Mesmo assim, se passasse a vida observando a natureza, lembrariam quem é. Por isso, então, foi necessário criar uma forma de distrair, então, os olhares. Trazer aquele olhar que comentei no começo, que hoje é mais fácil de se estruturar, porque hoje a natureza é um sentimento de estar longe da pessoa. Tanto que a pessoa diz, vou viajar para a natureza para me reenergizar. Ela está na natureza, mas ela tem a sensação de que ela está fora da natureza. Porque assim é mais fácil desses seres que querem o controle, que querem ter o domínio, que querem dizer que são Deus, que podem domar, que podem dominar pela força, porque querem se mostrar fortes. E que querem dominar todos, o maior número possível de pessoas. Esses seres, eles então, há muito tempo atrás, criaram uma forma de retirar então o olhar da pessoa da natureza. Porque se olhasse a natureza, ela veria Deus ali. Por que São Francisco, ele se iluminou através da relação dele com a natureza? Porque ele viu Deus em tudo. E quando ele viu Deus em tudo, ele viu que também estava no homem. Mas a relação dele forte continuava sendo com a natureza. Porque a natureza lembrava ele constantemente disso. Porque se ele seguisse os homens fariam que ele esquecesse a natureza. Então, todas as religiões que foram criadas, como forma de fazer a pessoa se reconectar com a luz divina, foram manipuladas, algumas muito rápido, outras demoraram um pouco, mas todas foram manipuladas. Manipuladas para serem um centro, para fazer com que todos os olhos virassem para elas. Porque virando para elas, as pessoas não iam olhar para a natureza. Não iam encontrar Deus em uma formiga, em uma planta, em uma pedra, no vento que sopra, nas nuvens. Elas obrigariam, então, para que todos os olhares fossem para elas, e elas dizem o que é e o que não é. Como lá atrás esse ser então nega a criação, e a criação é mãe, e a criação é essa força feminina, aqui no planeta então o que acontece? Se nega então, e porque tem que ser reforçado, se nega a força feminina. Faz com que essa negação à força feminina exalte a força masculina. Que é o que esse ser está tentando fazer desde sua criação. Então, tudo que é força feminina, durante muito tempo, é apagada. Todas as sociedades que nascem, então, com a força do equilíbrio do feminino e do masculino,
são logo destruídas pelas religiões, porque não permitem que isso possa se expandir. Qualquer tipo de manifestação aonde a natureza seja o ponto forte de conexão, mostrando que ali existe uma força feminina que pode equilibrar esse lado masculino desequilibrado, as religiões vão acabando com isso. Então vejam durante a história todas as atitudes, as inquisições, todas as buscas, todas as matanças que aconteceram para que esse poder não fosse dissolvido. Então, o equilíbrio entre o princípio masculino e feminino é equilíbrio. Também não é a condição de pegar a força feminina e impor a força masculina. Não. Isso é o que o homem já faz. Sim. Temos que ver como a natureza faz. É o equilíbrio e não o poder. Não se sentir poderoso. Entende? É o equilíbrio. Algumas filosofias, como filosofias orientais, budistas, elas trazem essa busca pelo equilíbrio. Vários pontos dentro de religiões são luzes que são trazidas para que essas luzes despertem as pessoas que estão dentro das religiões. Poderá chegar um tempo onde existam religiões que realmente equilibram, que não matem, que não julguem. Mas isso mais lá para frente, porque ainda precisam todos entender isso. E digo que quando todos entenderem isso, nem religião será preciso. Porque verá, igual Francisco, Deus em tudo. Se vê Deus em tudo e se interage com Deus em tudo, por que precisa de alguém para dizer o que é Deus? Então, esse princípio precisa ser trazido para a vida. Porque a cada momento que alguém quer impor algo a outra pessoa, está tentando fazer o que esse ser fez, de negar o equilíbrio, de achar que aquilo que faz é o certo. Quando um ser está em equilíbrio, ele não pensa se ele está certo ou se ele está errado. Ele é. Porque a experiência, ela existe dentro desse tempo, que é uma ilusão, que é para ser o que é. Para que o fluxo traga aquilo que para ser experimentado ao máximo. O tempo existe só por isso. Para se experimentar, porque já se é. Foi perguntado sobre o tempo, sobre como então, para que ser aqui então, esse ser limitado se somos o todo? É porque foi uma escolha de Deus experimentar o todo, experimentar o tudo e provar que é o equilíbrio. Veja como não é simples, porque existe o livre-arbítrio. Porque as pessoas, mesmo em uma situação boa, elas pegam e negam a situação boa. Em uma situação ruim, escolhem a situação ruim. E depois culpam a Deus. O que Deus tem a ver disso?
Deus está permitindo que tudo aconteça. Você é um ser consciente. Pegue essa consciência e veja o que está sendo feito com sua vida, com sua experiência nesse tempo. O que você está escolhendo? O que você está julgando? Aquilo que você quer que o outro faça é porque você não faz. Então busque o equilíbrio. Se cada um busca o equilíbrio por si só, ninguém precisa olhar a vida do outro, porque todo mundo vai se enxergar na vida do outro, vai acolher a vida do outro e não julgar. Porque quando uma mãe, ela vê uma criancinha pequenininha aprendendo a andar, e essa criança tenta levantar e ela cai. Imagina se fosse tratado como um adulto trata as coisas da própria vida. Essa mãe ia xingar esse filho, ia falar que ela é fraca, que não consegue ficar em pé com os próprios pés. É isso que faz com os outros. Porque se compreende que ali é um ser em aprendizado porque ainda não tem a consciência ainda. É um ser que está totalmente desconectado ainda. Não existe a consciência atuando ali. Então ele está aprendendo a andar mesmo. Depois que passa do princípio, ele já começa a ter a consciência atuando dentro dele. Uma criança pequena, pronto, ele não está mais aprendendo nada. Ele está lembrando. O problema é que a primeira coisa que é feita é colocar essa criança dentro de um lugar onde vai limitar tudo que ela está expressando. Tudo. E essa criança vai passar muitos anos aprendendo que não, agora não é hora. Agora você tem que aprender isso. E isso que ela está aprendendo, está prendendo ela dentro de uma coisa que não está ali dentro do fluxo, provavelmente, que ela tem de vida. Então, se chega em casa e ainda tem pais, familiares que fazem ela aprender mais coisa, você precisa aprender a ficar quieta. Você precisa aprender a se comportar. Você precisa aprender a ser gente. Cada aprendizado desse está prendendo ela. Não está fazendo ela ser como ela é. Então, todos que estamos aqui, passamos por isso. Prenderam a gente em conceitos, em barreiras, em véus, em muros. E o papel que temos que fazer depois é rasgar esses véus, quebrar esses muros, derrubar qualquer barreira que exista na nossa vida, que faça a gente não ser quem a gente é. Que façam a gente se distanciar de Deus, da natureza, do amor, da luz, da sabedoria. Entendam a origem das coisas para poder refletir e não julgar aquilo que o mundo propõe. Entendam de onde vêm as coisas. Por que eu estou pensando isso? Por que isso é assim na vida? E não impor aquilo que eu estou pensando agora para que o mundo seja igual. Entenda que o mundo é assim porque muitos pensaram dessa forma. O mundo vai ser o que eu quero. Entende isso? Veja a natureza. Se a natureza tivesse isso,
provavelmente seria uma pedra só, uma planta só e um animal só. Porque ele ia dizer, tem que ser igual eu. E a natureza não é assim. Se você tem um pedaço de terra e se você não faz nada, ali nasce vida. Porque de longe você está vendo que é terra, mas de perto você vai ver que é vida, que Deus está ali. Então esse é o meu ponto de vista de reflexão de tudo que passo, de tudo que passei e de tudo que quero passar ainda. Maravilhoso. Muito bom. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Posso fazer uma pergunta? A gente vê essa questão da natureza, das localidades, né? Como você falou agora, do desdobramento desde a fonte, sem passar pela distorção desse ser, né? Consciencial, certo? Eles mantendo essa natureza integrada com a fonte, sem essas interferências. Aí, um ser consciencial se coloca ali como teto e gera experiências numa certa localidade. Como que é esse entrelaçamento desse ser, na hora que ele faz essa opção, em se entrelaçar com essa localidade, que essa localidade não tem essa contaminação? O que une uma coisa a outra? Essa consciência distorcida a uma determinada localidade em específico. Esse ser também tem o entrelaçamento dentro desse ser de localidade. Só que a consciência dele é a mesma que você tem. Você não manda suas células se reproduzirem. Você não manda os seus órgãos funcionarem. Sim. Porque existe uma inteligência que faz tudo isso acontecer. Que essa inteligência é Gaia. Gaia é Deus. Então, assim como você não tem consciência e você diz braço, cresce, que agora eu preciso pegar uma coisa ali mais alto, você não consegue fazer isso. E se você perguntar para muitas pessoas não conseguem nem imaginar o quão complexo que é o funcionamento de um corpo. Não conseguem parar para pensar o porquê que esse corpo funciona dessa forma. Como que ele transforma uma coisa que é sólida, física, olhos, e transforma isso em energia para o corpo. Não consegue entender nem o que é energia. Esse ser é assim. Ele faz, ele age, ele está presente no mundo, no universo, mas ele não tem consciência que Deus está dentro dele, aquele que ele negou. Então a localidade é a representação também de Deus, a fonte que ele mesmo negou. Assim como é em cima, é embaixo, assim como é embaixo, é em cima. Essa mesma inconsciência que se tem, ele também tem. E quando todos começam a ter essa consciência, ele começa a ver que ele então nunca se dividiu de Deus. Que ele foi Deus também. E que todo o esforço que ele fez para negar
Na verdade, foi só para trazer sofrimento a ele mesmo. De uma maneira mais demorada de ver. Sim, como o tempo ele é relativo, então sim. Ele se propôs ter um tempo demorado para isso. Sim. É o que a gente estava até falando agora há pouco sobre nós mesmos, né? Quando a gente faz algo que depois a gente considera que não foi uma boa escolha, você pode simplesmente mudar a sua escolha e seguir adiante naquele momento, ou ficar anos e anos se culpando, se arrependendo, dizendo que foi alguém que te convenceu, que fez. E tudo sempre é um processo que se dá, como se chama, de um processo mental. Porque a pessoa que sofre, ela sofre ano após ano, década após década. Em algum momento, ela vira a chave dela. Quando vira, ela fala: era assim tão simples? Por que não fiz antes? Então, na verdade, essa chave estava disponível a todo momento. Então, por que escolheu a dor? Por que então sofreu? Sim, porque foi preciso. Agora que virou a chave, acabou, não tem mais. E acolha aqueles tempos que foram perdidos, que na verdade também não é perdido. Então, é tudo muito relativo quando se diz em tempo. Porque a pessoa pode comparar um segundo que virou a chave com 30 anos de sofrimento. Então, aqueles 30 anos de sofrimento, ele é igual a um segundo da cura desse sofrimento. Então, tudo é relativo, tudo é uma escolha. Você escolhe sofrer, sofra. Não reclame. Sofra, não reclame, porque é escolha. E aí, então, quando esse ser, então ele já está dentro desse corpo e ele faz essa escolha de rompimento com o fluxo, ou de um aparente, né, rompimento, e gera todo esse sofrimento. Como que ele consegue, então, se desmembrar através de consciências que alteram a natureza, inclusive dos corpos de manifestação, gerando esses bloqueios que a gente vê, essas questões de DNA, as informações de raças com padrões assim de destruição ou de sensação de confusão, de dificuldade de conexão com a fonte? Como que ele mexe na natureza e manipula essa natureza, assim, se essa natureza tem essa preservação, entende, do desdobramento, e o corpo faz parte da natureza, células, enfim. É porque esse pensamento que está tendo é um pensamento linear. E no pensamento linear precisa ter um fluxo linear. Compreenda que esse ser, então, que propôs esse bloqueio, essa manipulação, ele tem a mesma ascendência, ele tem a mesma descendência. Entende? E todos aqueles que estão experimentando também têm dentro de si a mesma descendência, a mesma ascendência. Então, na verdade, o que ele faz é despertar dentro de todos esses que envolvidos os processos de fazer com que essa linha maior de experiência, ela siga um fluxo. Esse fluxo adulterado. Esse fluxo distorcido. Porque muitos saíram disso. É porque até então, para sair desse fluxo, tinha que ser em silêncio. Porque qualquer barulho que fosse feito, o que aconteceria? O próprio sistema, ele neutralizaria aquela situação. Então, o que foi preciso ser feito? Em silêncio, que muitos fossem compreendendo isso e se libertando, sabendo que tudo é uma rede, então um ponto vai puxando o outro. É quase o que é dito dentro
educação consciencial, que há pouco foi dito isso, de uma alavanca que é feita para um puxar no pêndulo, puxar o outro. É isso, uma rede. Imagina uma rede, que uma rede quando puxa, ela puxa os pontos que estão mais próximos, os pontos que estão mais distantes são puxados menos. Então vai se puxando isso, entende? Então, não é que é permitido. Não existe permissão, porque é. Então já estava dentro. Esse forma que foi feito de entrelaçar foi como assim, vou colocar já dentro o que é. Mas antes de se entrelaçar, já foi permitido que fosse. Entende? Porque dentro de níveis, eu sou mônada, supramônada, o objetivo é experienciar. O objetivo não é ficar preso como supramônada, preso como... Mesmo para aqueles que quiseram ser a fonte. Eles, para serem a fonte, precisa de alguém que diga que eles são a fonte. E essa forma de fazer isso é se fractalizar, é ter o maior número possível. Tem que gerar os fiéis. Porque a pessoa que acha que é Deus e não tem ninguém, nenhuma criatura que criou, ela não consegue se sentir Deus. Deus de quem, né? Deus de quê? Sim, e vemos esse mesmo sentimento, ele acontece em tudo. Então, tem gente que é Deus de um funcionário. Sim. Tem gente que é Deus de um animal. Da família, né? Da tem casa. Gente que é Deus da casa. Tem gente que é Deus de onde trabalha. Então é o sentimento de sou Deus, sou poderoso, vocês fazem o que eu mando. E vocês precisam agradecer por existirem, porque vocês existem, porque eu permito. Então esse sentimento são esses deuses com D minúsculo que buscam desde aquele momento da supramão. Entendeu? Aí, só para ver se eu estou compreendendo. Então aí você está falando das consciências que vieram experienciar dentro dos corpos que já estavam se manifestando aqui nessa localidade desse ser, é isso? Entenda que para chegar até aqui, para chegar a uma consciência serafínica, a uma consciência monádica, esse ser não consegue vir experienciar como mônada, diretamente. Entende? Ele tem que passar pelos processos de se fractalizar. Nesses processos de se fractalizar é onde pode acontecer esses processos de união. Entende isso? Desde os desdobramentos serafínicos que ele vai fazendo, ele já vai se reunindo também vão se entrelaçando em diversas localidades, é isso? Ou não? Eles vão mantendo um desdobramento diferente, em localidades diferentes? Porque imagine que não existe experiência sem localidade. Sim. Não existe a possibilidade de, pelo menos o que sabemos até então, de existir um ser consciente que não se manifesta. Em alguma localidade constituída nesses desdobramentos. Sim, a manifestação, ela é um ato de constituir uma localidade e consciências. A manifestação é o próprio fruto desse entrelaçamento de consciências com localidades, que vão se manifestando em localidades. Sim, porque ela só se enxerga dentro de um espaço como integrado. sendo um ser que existe dentro de um espaço que possa dizer que ele existe. A diferença do ser que se considera teto consciencial e do ser que não se considera teto consciencial, ele compreende o que não é o teto consciencial, ele compreende que esse é o movimento, esse é o fluxo para se experienciar do todo. Então, a criatividade, ela flui, se cria.
Entende? Não precisa segurar nada. Não precisa segurar, Prender. ele se expande e se experimenta. E deveria ser como uma respiração. Expirei, experimentei, inspirei, trago para dentro. Assumo isso como uma boa experiência e vou para a próxima respiração. Mas o que acontece para aqueles que acreditam ser o teto, esses inspiram, prendem a respiração. Eles não querem expandir por uma nova, eles querem manter aquela experiência que foi feita, com aquelas localidades e aqueles pontos para que seja os deuses daquilo que foi criado. Entende isso? De uma forma ilustrativa, daquilo que compreendemos. Então geram as localidades, as consciências experienciando nessas localidades. Dentro das experienciações dessas localidades, essas consciências conseguem alterar as formas de percepção desses corpos, dos corpos que vão abrigar consciências racionais ou participar também do desenvolvimento de corpos de animais, de plantas, certo? Elas não fazem essas interações. Aí a minha pergunta é como que nessas interações elas conseguem gerar manipulação se esses são desdobramentos serafínicos, entende? Como que manipula um animal, uma planta e um corpo físico humano que vai receber uma consciência? Como manipula essa própria máquina do corpo? O termo que é utilizado, que tudo veio do barro, que se molda esse barro do jeito que for preciso, ele demonstra o que é, na verdade, então, esse local. Ele é um local modelável para a experiência. Entende isso? Então, o pensamento da mente racional quer fazer com que seja uma lógica fixa, inalterada, e que não mude, e que seja uma verdade, e que seja uma lei que seja fixa e que não se altere. Esse é o pensamento racional. O pensamento de um local onde se experiencia o todo não pode ter isso, porque senão não se experiencia o todo. Ele se permite ser manipulado, assim, nesse sentido, porque ele é moldável. Ele não vai racionalizar nesse sentido, você não pode mexer aqui, não você não pode fazer. Não existe esse julgamento de se permitir. Gaia não está permitindo, Gaia está fluindo com a experiência. O que acontece é que toda ação gera uma reação, uma lei, isso. Sim. E as coisas que o homem está fazendo, tanto de maneira energética como física, está fazendo com que coisas sejam criadas como reação. Então, esse não é Gaia achando não é um menino julgamento, mal mas está ela fazendo vai buscar coisa equilíbrio ruim com o planeta. Não. Sim. É porque existe o processo da ação e da reação. Então, ela busca o equilíbrio constante. Sim. Então, se o equilíbrio constante for eliminar a raça humana no planeta, será eliminado. Não porque ela decidiu, é porque a movimentação que poderá ser feita dentro do planeta poderá fazer isso, mas não que ela está decidindo que não isso é algo moral, é feito, não é moral o julgamento, exato. Por isso que é dito que os elementais, os seres que são da natureza, que são de Gaia, eles não têm a moral definida, não existe moral, não existe ética. Eles são seres que são puros, porque eles são o próprio fluxo, entende? Então não tem o sentimento de pertencer, o sentimento de permitir. Não existe isso. Existe o de equilibrar, o de fluir, o de ser o fluxo. Entende? Sim. Uma coisa interessante, isso em breve provavelmente serão experienciados ainda, pelo menos todos que estão aqui. Isso de o ser masculino ser forte e o ser feminino ser fraco, visualmente, de matéria, vocês verão que existem constituições de outros seres que são iguais. Sim. Não conseguem definir o que é masculino, o que é feminino. E aí vai dizer assim, não pode isso acontecer.
É porque ali já encontrou o equilíbrio. Ali não se julga o que é masculino, o que é feminino. Já se compreendeu que se integra os dois. É os dois. Sim. Todos os seres são os dois. E assim como na natureza o que for preciso é feito, então eles também fazem. Então, é um processo de compreensão que precisa ser refletido, olhado para a natureza, para ver como que ela se comporta, compreender, para quem tem a sensibilidade, perguntar para a sua própria rede, a sua própria estrutura, de ver como que é na realidade. E aí os seres que mesmo que são conscienciais, mas que conseguem nesse momento estarem em experiências que não estão dentro do teto, eles vão ter então um comportamento igual a esse da natureza, ou seja, essa pureza de não se rotular e também de se deixarem seguir no fluxo sem um julgamento, né? O que também acaba deixando esses seres, talvez em algum nível, dependendo da localidade em que eles se entrelacem ou que eles vão experienciar, sujeitos ao que acontece com a natureza que se deixa moldar também, né? Então eles vão ter um tempo, talvez, de ficarem sujeitos a serem presos, como os elementais são presos, se sentirem, talvez, presos aqui e depois conseguirem perceber isso. Não. Entenda que as localidades e os seres que habitam essas localidades, que fazem parte da localidade, não os seres conscienciais, esses seres têm esse aspecto. Sim. Para propiciar essa experiência dentro da localidade. Os seres que são conscienciais, vamos imaginar um ser consciencial que está já num processo que lembrou mais o que é a fonte. Porque lembre que aqui estamos lembrando que não somos a matéria apenas. O ser, ele tem que lembrar o que é ser a fonte. E o que é ser a fonte é muito. É imenso, é grandioso, é infinito e é eterno. Não tem nem como vocês e eu aqui conseguirem entender o que é o infinito e o eterno. Impossibilidades de criação e de experienciar também. Então esse processo é assim. Qual que é o próximo estágio que eu preciso me aprofundar em mim mesmo para ver o que mais a fonte é capaz? Então ela vai lá e cria mundos experienciais para provar aquela profundidade em que pensou que poderia ser. Entende isso? Então ela não está sujeita à manipulação. Ela está sujeita à vontade dela de querer lembrar o que é a fonte em plenitude. Nisso ela pode tanto experienciar a fonte, essa plenitude da fonte, ou voltar à fonte e ser a fonte. Entende? Então, quando alguém vem falar com você e diz, estou aqui em consciência, estando no nível de eu sou, é porque essa consciência, que era uma personalidade, está lembrando muitas coisas já, e está no nível deste eu sou. Ele é eu sou? Também, mas ele é uma consciência que conseguiu lembrar e experienciar dentro desse nível eu sou. Diferente quando a consciência eu sou vem falar, porque a consciência eu sou, ela é o grupo de consciências que já experimentou essa faixa vibracional eu sou. É um grupo desses que individualizados conseguiram transitar e fazer esse agrupamento de se sentir ali naquele nível de eu sou.
Porque pode ser que eu sous ainda estejam experienciando a personalidade e não conseguiram voltar. Mas eles têm um grau de consciência do eu sou. Mas esse personalidade que foi até personalidade e que voltou a esse nível, essa diferença que você precisa entender. Esse caminho, você como personalidade Rita, pode fazer. A sua rede já é, mas você pode fazer. O que volta à fonte não é o agrupamento de consciências. É essa personalidade que veio no mais denso. O livro de Urântia, né? Fala isso? Sim. Eu faço perguntas. Muito grata. Gratidão pelas orientações, pela explanação. Eu que agradeço a oportunidade de trazer o meu ponto de vista.